Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Então, depois de um longo tempo, sem postar vídeos, sem estudar microbiologia de alimentos, nós vamos retornar a esse estudo, agora focalizando mais a importância das análises microbiológicas de alimentos, tá? Então, esse é o primeiro vídeo de várias aulas que a gente vai ter sobre diversos aspectos, conceitos, diversas análises, de diversos micro-organismos, tá? Vamos então somente introduzir nessa primeira aula, falando da importância das análises microbiológicas de alimentos, Como vocês sabem, eu sou a professora Fabiola, do Instituto Federal do Paraná, campus Jacarezinho. Pessoal, não é de hoje, que diversas técnicas acontecem ao redor da alimentação, Diversas técnicas, tanto para a produção de alimentos, A gente sabe que os registros de cerveja, vinhos, o próprio pão, queijo, os registros são muito antigos, Diversos povos antigos já dominavam técnicas, para produzir esses alimentos, não somente para produzir, para armazenar, para estocar, para conservar os alimentos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre uma técnica muito clássica de conservação, que é a salga, Salgar um alimento, daí vem a questão, dos tropeiros, salgando a carne, o que a gente depois veio a chamar de carne de sol, que eles colocavam muito sal, então essa carne ficava conservada, Eles podiam, sem geladeira, eles podiam levar essa carne por muito mais tempo, sem apodrecer, sem estragar, E também armazenar utensílios, panelas de barro, tem registros de muitos e muitos milhares de anos antes de Cristo, dessas diversas técnicas, sobre produção, conservação, armazenamento de alimentos. Então, não é de hoje que o homem percebeu que o alimento ele precisava, de uma atenção para não perder suas características, para não estragar, para não ficar diferente do que era o habitual, Por quê, pessoal? Depois de muito tempo, onde o homem somente pegava alimentos da natureza, somente coletava, e consumia os alimentos meio que quase igual à maneira que eles coletavam da natureza, Por muito tempo aconteceu esse tipo de consumo. Pegar um alimento muito próximo e consumir muito próximo do que eles eram encontrados da natureza. Mas, depois de muito tempo, o homem começou a preparar os seus alimentos, a modificar, os alimentos e daí, claro, ao longo de muito tempo, aprimorar as técnicas de preparar os alimentos, Cozinhar, modificar, cortar, enfim, misturar, fazer misturas entre ingredientes. Então, quando o homem começou a preparar os alimentos, ele começou a perceber que coisas diferentes passaram a acontecer mais frequentemente, como algumas doenças passaram a existir, lógico que não era relacionado a uma doença exatamente relacionado com o consumo de determinados alimentos, Mas começou a aparecer também a deterioração, dependendo da maneira que aquele alimento era preparado, era armazenado, aquele alimento passava a ter passava a estragar, em relação ao jeito que ele era preparado, armazenado, cuidado. Então, quando o homem passou a preparar os alimentos, a dominar mais a manipulação dos alimentos, essas duas coisas aqui principalmente apareceram, As doenças transmitidas por alimentos e a deterioração dos alimentos. Isso é uma coisa muito importante para a nossa área, de microbiologia de alimentos. Pessoal, um breve histórico, super rápido mesmo, para falar nessa questão da atenção e das primeiras sacadas, das primeiras pesquisas, ainda rudimentares, que alguns cientistas da época relacionavam um alimento estragado com a presença de micro-organismos. Esse cara aqui, o Kircher, foi talvez a primeira pessoa, ele estudava sobre diversas áreas, mas talvez foi a primeira pessoa que observou por um microscópio rudimentar aqui, alguns
micro-organismos, alguns do que ele chamou de vermes, né? Que ele relacionou doenças, né? Na época estava muito presente a praga, né? A peste bubônica. Quando ele começou a estudar essa parte, ele observava sangue das pessoas doentes, né? Com a peste bubônica. Mas ele foi talvez o primeiro cara a relacionar a presença de micro-organismos com o alimento estragado, tá? Depois a gente tem outro cara aqui, né, chamado Nicolas Appert, que ele teve importantes contribuições no sentido de conservação de alimentos, até financiado pelo governo francês, para desenvolver uma técnica de conservar carne. Então, resumindo, ele desenvolveu essa maneira de... parece um frasco, né, onde ele colocava a carne ali dentro, depois fervia esse frasco, né, uma água muito quente, e ele percebia que essa carne ficava conservada por mais tempo. Isso até hoje a gente chama, né? Talvez vocês não conheçam com esse nome, apertização. Uma técnica que vem do nome, do sobrenome dele, né? Appert, que envolve basicamente o quê? Colocar esse alimento, né, numa embalagem hermética quer dizer bem fechadinha, né, e colocar ali, acionar um processo térmico nessa embalagem, né. É o nosso processo hoje em dia de conservas, né, de enlatamento, né, de colocar os alimentos em lata e conservar por mais tempo, né, dentro de frascos fechados. Ele acabou iniciando uma prática que a gente leva, né, traz até hoje, né. Mas, né, muitos outros cientistas contribuíram com isso, mas o cara, né, que de fato contribuiu e meio que bateu o martelo, né, nessa relação micro-organismos e deterioração de alimentos, foi o Pasteur, né? Esse cara aqui, o Louis Pasteur, ele desenvolveu diversas técnicas, ele descobriu diversas relações entre micro-organismos e doenças, né? Ele verificou que o leite azedava, que a cerveja, o vinho estragavam, e isso tinha relação com alimentos, com micro-organismos, quer dizer, que estavam nos alimentos, tá? Ele teve diversas contribuições para a ciência, né? Dentre elas vacinas e estudando medicamentos, mas essa questão da relação entre micro-organismos e deterioração de alimentos é bastante importante, por isso que eu trago ela com destaque aqui, tá? Então, pessoal, a gente passou a chamar de pasteurização, não é à toa também, né, chamando em relação ao sobrenome desse cientista, que é a técnica que a gente até hoje usa para fabricação e conservação, né, de laticínios, de leite, de cerveja, de vinho, né, dentre outras técnicas que ele contribuiu, tá? Mas onde é que a gente pode encontrar micro-organismo, então? Bom, a gente sabe que eles estragam, que a presença desses micro-organismos é muito grande, mas onde que eles estão? E aí que vem o nosso cuidado. Eles estão em todos os lugares, já respondendo a pergunta. Eles estão no solo, no ar, né, na poeira, nas águas, micro-organismos estão nas plantas, alguns vivem estragando, inclusive causando doença em plantas, outros não causam doença, mas vivem nas plantas. Coloquei aqui essa foto emblemática para lembrá-los, né, que utensílios domésticos são ricos em micro-organismos. Aquele pano, aquele guardanapo de pano, né, que o pessoal usa na cozinha, que não é correto utilizar material de pano, né? A gente sabe que a maioria das casas usa, mas não é correto, assim como a tábua de carne também, né? Usar essa tábua de madeira não é uma técnica correta, mas em outra área, né, de segurança de alimentos vocês vão estudar isso. Em utensílios, então, diversos, os micro-organismos estão presentes na nossa cozinha, em animais, em rações animais também, né? Então, alimentos derivados de animais já também carregam uma carga microbiana consigo, porque os animais, é normal os animais terem micro-organismos presentes, né, nas suas superfícies. Na manipulação, então, nos manipuladores de alimentos, tem micro-organismos nas mãos? Sim, existem micro-organismos na nossa pele, não somente na pele, como
nosso intestino. Na verdade, a grande maioria dos micro-organismos, né, no nosso corpo está concentrada no intestino, tá? Mas também tem micro-organismos da ponta do cabelo até, né, a unha do pé. Então, eles estão em todos os lugares. Então, uma pergunta que eu faço, uma segunda pergunta, né? Parem para pensar, pausa até o vídeo e pensa um pouquinho nessa resposta. Quantos micro-organismos será que pode existir num alimento? Pode existir micro-organismos, né? Podem existir num alimento? O que vocês acham? Os alimentos, eles são estéreis ou os alimentos são livres de micro-organismos, né? O que vocês acham? Para aí, pensa um pouquinho, depois segue o vídeo. Tem um cálculo? Será que tem um número de micro-organismos seguros? Faço uma terceira pergunta. Quais são esses micro-organismos que são seguros, que não vão me causar doença? Tem um limite, né, de número? Eu consigo contar esses micro-organismos? Essas duas perguntas aqui a gente vai responder ao longo das próximas aulas. Existe sim uma maneira de contar, não somente uma maneira de contar micro-organismos, existem mais de uma maneira de contar e também tem uma forma segura de colocar os micro-organismos como, né, num padrão que não vão causar doença pra gente. Porque, pessoal, se livrar dos micro-organismos em alimentos é difícil. Tá bom? Então, eles estão naturalmente presentes em alimentos. Algumas preparações, alta temperatura, é óbvio que eles não vão aguentar, né? Mas, naturalmente, a maioria dos alimentos que a gente acaba adquirindo tem micro-organismo presente. A gente tem que se cuidar, né? E desenvolver técnicas para garantir a segurança, certo? Então, quem regulamenta isso? Quem diz pra gente quantos micro-organismos podem existir nos alimentos? São diversos órgãos regulamentadores. Eu nem vou entrar em detalhe aqui, mas a gente conhece muito bem a Anvisa, né? Já ouvimos falar bastante da Anvisa, que no Brasil é um órgão regulamentador, o maior órgão aí que a gente tem para lidar com fármacos, substâncias, né, diversas e alimentos. Existem outros ao longo do mundo também, órgãos que regulamentam esse número, esse padrão de micro-organismos que pode existir em alimentos. A gente vai estudar então conforme, sempre respeitando esses órgãos regulamentadores, certo? Então, basicamente, as análises microbiológicas que a gente vai aprender, elas garantem essa qualidade sanitária. A gente analisando os alimentos, né? Contando, como a gente vai aprender, a gente garante uma qualidade. Beleza, posso comer que aquele alimento está seguro para minha saúde, né? Não vou ficar doente comendo esse alimento, tá? Pessoal, para quase finalizar aqui o nosso primeiro vídeo, eu coloco aqui algumas notícias que eu busquei para a gente pensar em mais uma coisinha. Olha aqui o título dessa notícia. Frigorífico suspende abates e investiga surto de diarreia entre funcionários. Cerca de 50 empregados num frigorífico passaram mal. Outra notícia, Prefeitura de Xangri-Lá investiga a causa de um surto de intoxicação no município. Foram quantas pessoas? 141 pessoas aqui que apresentaram sintomas de diarreia, vômito. Última notícia aqui. Lá no Japão, numa cidade Mie, intoxicação alimentar em massa após um casamento. É comum a gente ver, né, notícia de depois que o pessoal come num banquete, numa festa, num jantar, várias pessoas passarem a ter sintomas de diarreia, enfim. Nesse caso aqui foram quantas? 59 pessoas. Percebam que a palavrinha surto apareceu, né? Surto, a gente costuma falar surto alimentar, né? É para uma situação onde, diferentemente de vocês, né, a maioria pensa que um surto precisa muitas pessoas passarem, né, por sintomas semelhantes. Não, pessoal, apenas surto alimentar já é considerado se 2 ou mais pessoas passam, né, por sintomas semelhantes, né, sinais semelhantes após ingerirem o mesmo tipo de alimento, tá? A mesma origem. Então, somente 2 pessoas
comerem o mesmo alimento e passarem a ter sintomas parecidos, isso já é um surto alimentar. Na sua casa, se duas pessoas, né, já comeram alguma coisa e ficaram de uma maneira semelhante reagindo, vômito, mal-estar, diarreia, isso já é considerado um surto. Não precisa ser uma quantidade grande de pessoas, tá? Então, a análise de micro-organismos tem tudo a ver com essas notícias, com a investigação para saber por que será que essas pessoas passaram mal, qual foi o alimento causador, né, desse surto. Então, tudo isso envolve análise microbiológica. Mais algumas notícias aqui rapidinho. Anvisa manda a empresa retirar lote de um peito de frango dos supermercados por risco de meningite. Olha só, o nosso órgão regulamentador do Brasil, a Anvisa, analisou, a sua equipe, né, de alguma maneira, coletou essas amostras de peito de frango e verificaram que tinha, no caso nessa notícia, né, a bactéria Listeria monocytogenes, que a gente vai falar e vai aprender a analisar essa bactéria. Tinha um risco de meningite. Então, a Anvisa, como órgão, né, que compete, pediu para retirar esse lote de frango, né, dos supermercados. Outra coisa aqui também, a Anvisa suspende lotes de vegetais congelados. Também, a equipe técnica da Anvisa visitou algum supermercado, viu que tinha coisa errada, né, analisou, para isso teve que fazer uma análise microbiológica, né, e daí pediu para retirar esses lotes de vegetais congelados. E o contrário acontece, olha só, a última aqui. Anvisa suspende proibição. Então, tinham alguns produtos suspeitos que antigamente tinham sido vetados, né, proibidos de vender. Com as análises microbiológicas, a equipe da Anvisa, nesse caso aqui, percebeu nessa última notícia que não era, aqueles alimentos suspeitos não eram causador do botulismo, né? A gente também vai falar sobre essa bactéria que causa o botulismo. Então, percebam, a Anvisa, como um órgão regulamentador, pode ou, né, suspender aquele lote aquele alimento de ser vendido, ou, né, no caso aqui, suspender a proibição. Como que esses órgãos regulamentadores fazem esse controle? Analisando os alimentos, fazendo análises microbiológicas, como a gente vai aprender ao longo desse curso, tá? Então aqui, ó, outra questão importante que as análises microbiológicas também servem para validar as boas práticas de fabricação. Tenho certeza que você, nesse curso de alimentos, né, seja tecnologia em alimentos, técnico em alimentos, engenharia de alimentos, você já viu alguns colegas ou você mesmo já preparou algum alimento para depois levar para as pessoas fazerem análise sensorial, né? Nessa fotinho aqui, ó, da direita, tem uma pessoa, né, um provador, né, provando ali algum alimento para verificar se ele gosta, se não gosta. Mas antes de levar o alimento para os provadores, né, antes das pessoas provarem para ver se está bom ou se está ruim aquele alimento, você não pode mandar um alimento, né, ser provado sem garantir a segurança daquele alimento. Então, é interessante que a gente faça frequentes análises microbiológicas para controlar se as nossas boas práticas de fabricação estão ok, se você está manipulando aqueles alimentos de uma maneira adequada, se aqueles ingredientes que você está usando são de boa qualidade. Então, antes de você levar aquele alimento ou antes de determinar, né, alguma manipulação dos alimentos para ver se ela está adequada ou não, as análises microbiológicas precisam ser feitas para validar se você manipulou tudo certinho, se você, né, teve um cuidado desde o início até entregar o produto, né, para os consumidores. Isso frequentemente é feito nas empresas. Se você já trabalhou, conhece alguém que trabalhou em alguma empresa de alimentos, pode perguntar, que as pessoas, né, os funcionários ali vão responder que existe uma frequente análise microbiológica para ver se aquele alimento pode sair daquela indústria
pode sair daquela empresa e ir para a nossa geladeira, ir até o nosso supermercado para a gente comprar. Então, dentro de cada empresa de alimentos tem que ter uma rigorosa fiscalização e as análises microbiológicas também são feitas lá. Senão, os lotes de alimentos daquela empresa não são vendidos, né? Nem sai da empresa, nem vai para o supermercado se as análises microbiológicas acusam, né, algum resultado que não é legal, beleza? Então, resumindo o que a gente viu até agora, as análises microbiológicas dos alimentos servem para ter informações gerais sobre contaminação dos alimentos, se aqueles alimentos estão ou não contaminados, também para perceber qual é a quantidade de micro-organismos, a gente vai aprender que, né, a gente pode contar os micro-organismos e também a identidade. Quais são os micro-organismos que estão ali causando, né, aquela deterioração, aquela doença nas pessoas, né? E também, como eu já falei, para ter um controle geral de tudo, para ter um controle geral da qualidade daquele alimento que a gente produz, que a empresa produz, né, que estão sendo vendidos nos supermercados, para ter um controle de qualidade no geral, microbiológico. As análises são muito importantes, tá? Nós vamos aprender então muitas coisas antes de começar, né, a de fato ir para o laboratório. Nesse momento em específico a gente não consegue ir para o laboratório por causa, né, da pandemia, mas se você já está tendo aula e está conseguindo ir para o laboratório, esses vídeos que eu vou postar na sequência agora vão te ajudar a revisar a parte teórica, tá? Vamos aprender então muitas coisas sobre análises microbiológicas de alimentos a partir de agora. Então, espero você no próximo vídeo, ok? Até mais, pessoal!